Olá, tudo bem com você? Especialmente você, torcedor e torcedora do Fortaleza, tudo bem? Neste vídeo vamos falar sobre o Juninho Capixaba, que é o novo reforço do Leandro PC para a temporada de 2022. Mais um reforço chegando ao PC, mais um jogador, mais um soldado do Vojvoda, para que este Fortaleza consiga mitar, né, gente, em 2022, como fez em 2021. Então, os jogadores estão chegando, evidentemente que todo mundo sabe que tem jogador que precisa chegar, e certamente que os dirigentes estão atrás de outros reforços para o Leão, notadamente de um camisa 9. Bom, mas e o Juninho Capixaba, como é que ele se insere neste Fortaleza? Como é que a sua contratação se insere dentro do que é a equipe hoje, do que é o projeto de equipe, do que é esse novo Fortaleza, do que é este Leão do PC? Como eu já disse a vocês, que vai passar da fase de grupos da Libertadores e vai para a fase de mata-mata. E vai ser uma das sensações, por certo, da próxima Libertadores de 2022. Vamos lá. Mas e o Juninho Capixaba? Está enrolando? Vamos falar dele. Bom, de antemão eu digo para você que tem jogador no mundo, parece ter muita sorte, né? Se a gente olhar para a carreira do Juninho, ele sempre recebeu inúmeras oportunidades da carreira. E a gente sempre fica esperando, né, pelo momento em que o Juninho vai entregar em campo por essas chances, por essas oportunidades que ele sempre recebe, porque ele está devendo nesse sentido. Ele está devendo bastante nesse sentido. O Juninho é um jogador que olhar para o que ele joga e para o que ele faz é um olhar, muitas vezes, desatento. Desatento para o que ele faz, para o que ele é como jogador de futebol. Evidentemente que o olhar que o Fortaleza direciona para o Juninho, ele é contornado também por algumas necessidades da equipe, e pelo entendimento que o Juninho possa realmente cumprir com essas necessidades. Vamos chegar lá. Mas o Juninho certamente é um jogador que os olhares para o que ele é como jogador e também para aquilo que ele desempenha dentro de campo, no mínimo sempre foi um olhar muito generoso. Esta generosidade começa quando ele sai do Bahia para chegar no Corinthians. Por quê? Porque o Corinthians sempre foi uma equipe, sobretudo aquele Corinthians, né, que recepcionara o Juninho Capixaba quando ele chegara ao Parque São Jorge. Era uma equipe que trabalhava com lateral defensivo, né, que precisava de um lateral para trabalhar assim, muito defensivamente. Era uma equipe que tinha a tradição de ter laterais que às vezes avançavam, mas que eles precisavam ser, sobretudo laterais, né, de muita marcação, de uma capacidade de fechar o corredor muito forte. O Juninho não era aquele jogador. Então houve um olhar generoso e um olhar equivocado para o que era o Juninho, porque ele foi contratado para exercer algumas funções que ele não conseguia fazer. Naquele Bahia, ele sempre fora visto mais como um lateral ofensivo do que qualquer outra coisa, e ele tinha sido contratado, portanto, por uma equipe que precisava, que buscara no mercado um lateral defensivo, meus amigos. É isso. Evidentemente que não daria certo, e ele, evidentemente, não deu certo no Corinthians. Não deu certo, e o Corinthians conseguiu. Mesmo ele indo muito mal, a palavra é essa, ele foi mal no Corinthians. Ele não foi bem no Corinthians, apesar disso. Ele acaba indo para o Grêmio, que formava uma grande equipe ali, pouco a pouco formando essa equipe fantástica, né, que redundou nesse grande time aí, que acabou indo, infelizmente, para o torcedor do Grêmio, a segunda divisão do futebol no Brasil. O Juninho foi um jogador que chegou no Grêmio e também não deu certo no Grêmio. Em muitos momentos, inclusive, foi até posicionado, até pensaram ele, o que a gente faz com esse jogador? Ele não está entregando, então em alguns momentos houve essa percepção de que ele poderia também trabalhar no campo ofensivo, entregar um pouco mais ofensivamente, porque defensivamente não estava entregando. E também ele não foi bem no Grêmio. Ele não foi bem, recebeu muitas oportunidades, não foi bem. E ele volta ao Bahia, ele foi contratado de novo para o Bahia. E no Bahia, evidentemente, que ele também não conseguiu. No Bahia também não conseguiu entregar, ao menos de cara, tudo aquilo que se esperava dele. Ao menos de cara, ele não entregou. Ele chega novamente, e quando ele chega, ele tem o Matheus Bahia ali na função, que é um jogador um lateral muito bom do ponto de vista defensivo, com ações defensivas muito mais precisas. E o Juninho, que sempre teve problema na marcação, ele acabou ocupando ali, ficando ali no lugar, e aí não dá certo, mas aí a partir de um certo momento ele é mais pensado como jogador para trabalhar à frente, como se fosse quase um extremo, como se fosse em alguns momentos meia esquerda até, né? Começou a ser essa expectativa. Bom, agora que ele colocado um pouco mais à frente, o Guto, inclusive, usou e abusou dessa possibilidade, né, de usar o Juninho muito mais como um meia, né, um meia ali pela esquerda, e de certa forma aí sim dá para esperar alguma coisa,
mas nesse sentido também ele não entregou tanto assim. Demora no começo ali para entregar, e depois ele começa até a entregar um pouquinho. Houve ali uma certa, em alguns momentos o Guto praticamente fecha o corredor com o Matheus Bahia e o Juninho é colocado à frente, aí funciona um pouco. Mas mesmo assim, a coisa acabou não sendo tão interessante assim, como não foi tudo aquilo que se esperava dele. Para fazer esse vídeo eu conversei com o Matheus Loyola, que é aliás, manda um abraço para o Matheus Loyola, que era um dos membros do canal 2-1 ligado ao Bahia, e também ao futebol do Nordeste no geral. O Matheus Loyola é um grande conhecedor do Bahia, da interna do Bahia. O Matheus que está aí com um novo projeto que deverá anunciar em breve. Importa muito que ele apareça com o projeto dele, porque é um grande profissional. E, aliás, acho até que é um profissional que poderia ser perfeitamente olhado com muito cuidado para trabalhar em algum clube de futebol, né? Então, ele que tem essa informação, também me trocou essa ideia comigo, conversou comigo sobre o Juninho, a partir, por exemplo, de como ele era visto lá no Bahia. E, por exemplo, ele era muito mal visto, inclusive pela torcida, né? Ele passou, inclusive, a ser chamado aí, em algum momento como Juninho ou Juju Free Fire, né? Por quê? Por causa daquele jogo lá, aquele jogo de tiro, né? Que ele jogava muito e tal. E aí teve um momento ali que ele é cobrado por um jogador, num certo momento ele tá fazendo uma live aí, e aí ele tava fazendo uma live sobre o assunto, aí ele é cobrado por um jogador. E aí ele pega e fala, fala de Bahia agora, pô, né? Eu tô no meu momento. E isso aí pegou muito mal. E aí ele começou a se chamar em alguns momentos até teve até polêmica com o torcedor num certo momento, que o chamara de Juju Free Fire, né? Aí a coisa não funcionou muito bem. Mas é claro que quando o torcedor do Bahia, né, se deu conta dessa fala dele, evidentemente que o torcedor do Bahia entendeu que o jogador parecia ter, pelo menos em vários momentos, outras prioridades. Fala de Bahia agora, pô, eu tô no meu momento. Então, é uma coisa, é muito agressivo para um torcedor que esperava que o jogador entregasse coisas que o jogador não estava entregando. Quando o Guto faz um acerto ali, trabalhando o fechamento do corredor com o Matheus Bahia, o Juninho entrega um pouco mais, mas também não foi ofensivamente esse jogador tão interessante assim. Então é um jogador que tem tido uma carreira, ele nasce no Bahia, na carteira do Bahia, é um jogador que teve muitas oportunidades na carreira, ele chega no Fortaleza para receber mais uma oportunidade na carreira, e talvez no Fortaleza ele consiga realmente entregar aquilo que ele não anda entregando até agora, nessas oportunidades que ele recebe. Do ponto de vista do Fortaleza, bom, de cara, né, o que eu penso dessa contratação? Eu sinceramente, eu não indicaria o Juninho para o Fortaleza, mas eu entendo essa contratação se a gente pensar, por exemplo, o esquema do Vojvoda. Por exemplo, a gente não dá para falar, por exemplo, que o Juninho não é um cara para acertar a equipe. O Juninho não é um cara, por exemplo, para você contratar para arrumar uma equipe de futebol. O Juninho é um cara para chegar numa equipe ajustada. Isso, a equipe de Fortaleza é uma equipe bem ajustada, né? Nas outras equipes onde ele jogou, a gente não viu, por exemplo, o esquema de jogo que tem no Fortaleza, que é aquela linha de 3. Isso favorece muito o Juninho. Porque o Fortaleza tem ali o Crispim, que trabalha ali como ala pela esquerda. O Fortaleza precisava de um reforço naquele setor. O Juninho ele pode executar algumas dessas funções que o Crispim executava, né? E o Fortaleza não tinha um jogador para fazer isso. A questão que se coloca é o seguinte, ele chega para ser banco? Ele chega para aceitar ser banco? Este é o ponto. Se ele chegar para ser banco, ok. Porque se ele chegar para ser titular, ele não joga mais do que o Crispim. Não tem jogado mais do que o Crispim. Não jogou em 2022 muito mais do que o Crispim. Ele chega para compor o elenco, ok. Ele chega para substituir alguns momentos o Crispim, que pode até em algumas situações, por que não? Ser colocado no meio de campo, beleza, acho perfeito. Né? Porque ele exerce algumas funções, sim, que o Crispim exercia e que o Fortaleza não teve em outros jogadores, por exemplo, no Bruno Melo, quando o Crispim não esteve presente na equipe. Quando a gente pensa nessas características, a gente se depara com o fato de que o Crispim é aquele jogador que trabalhava muito como meia, saiu do seu lugar seguro, aquela área esquerda, percorria um pouco o setor do meio de campo, correndo ali para o lado direito, fechando ali para o lado direito e trabalhando praticamente como meia, né? O Capixaba pode entregar também esse tipo de coisa. Ele pode entregar isso, agora, ele também pode aprofundar o jogo, ele pode ampliar muito mais ali o jogo, então essa função é interessante, é mais uma função que ele traz. A gente não vê no Crispim, por exemplo, um jogador que ia até o fundo do campo, a gente pode ter no Juninho Capixaba este jogador para ir até o fundo do campo, sim. Este é um ponto, isso aí inclusive é algo diferente daquilo que entrega hoje o Lucas Crispim. Então é um jogador que até mesmo entrega para a equipe do Vojvoda uma característica a mais do que a equipe tinha, ou seja, tem mais uma função aí a ser executada com o Crispim que a equipe hoje não tem muito, pelo menos não tem, com o Juninho Capixaba, que não tinha com o Crispim. Ok, então, em termos de ações, ele pode desempenhar até mais ações do que
o Lucas Crispim. A questão não tem, mas ele não entrega, por exemplo, naqueles passes mais interessantes, quando o cara realmente é muito bom quando ele corta para o meio de campo, né? O tal do Crispim, né? Muito bom jogador, né? Então, em termos de ações que ambos executam, né? A coisa está mais ou menos parelha. E o Juninho entrega até um pouco mais, porque ele também corta para o meio, como faz o Crispim, e ele aprofunda muito o campo, algo que o Crispim não faz tanto. Então, em termos de ações, está mais ou menos ali parelho, com um pouco mais até para a equipe para o jogador que é o novo reforço, que é o Capixaba. Em termos da execução dessas ações, o Crispim está muito à frente do Capixaba, que ele não vem bem, evidentemente. A gente pode falar que no Grêmio a equipe estava complicada, o ambiente não era dos melhores, que no Bahia também esse ambiente não era dos melhores, e é isso que eu estou falando. Ele não pode ser contratado para ajustar a equipe, tem que chegar para uma equipe que está ajustada. Qual é a questão, por exemplo, aí? Então, para o esquema do Vojvoda, eu acho muito interessante, é muito bom. Agora, qual é a questão, por exemplo, aí do Crispim? O Crispim, ele é um jogador que também não é um grande marcador, né? Não é um grande marcador. E o Capixaba também não é um grande marcador. Muito pelo contrário, ele vai muito mal defensivamente. Agora, a questão, por exemplo, a gente pensa um ala que joga ofensivo, de forma ofensiva, se o cara não consegue, por exemplo, trabalhar muito bem o retorno, a recomposição, enfim, tudo mais, se ele não é muito bom nessas ações defensivas aí, mais tradicionais, que ele, por exemplo, responda minimamente por ações defensivas que ele possa fazer no setor onde ele está jogando. Que ele consiga, por exemplo, desempenhar algumas ações defensivas naquele setor, um pouco mais à frente, o lugar onde ele fica onde ele fica mais tranquilo, o lugar de segurança dele, por exemplo. E acho que nesse ponto, mesmo nessas ações defensivas mínimas ali na frente, não dá para esperar muita coisa do Capixaba. Também neste ponto, o Crispim é melhor do que ele. Mesmo o Crispim não sendo um grande marcador, o Crispim contribui bem mais para o sistema defensivo do que contribui o Capixaba. Outro ponto interessante é que esse jogo do Fortaleza implica uma intensidade muito forte. Os jogadores têm que ter um grande desempenho, tem que desempenhar o tempo inteiro, tem que, enfim, performar muito no comprometimento, no reposicionamento, enfim. E o Capixaba é um jogador que é muito frágil fisicamente. É muito frágil quando não é jogador, por exemplo, para aguentar muito jogo, não é jogador muitas vezes para ficar até o final da partida. É um jogador que no Bahia, em alguns momentos, segundo o Loyola, eu, por exemplo, não vi isso em nenhum jogo, mas eu não assisti todos os jogos do Bahia, mas segundo o Matheus Loyola, o Crispim, inclusive, apresentava cãibra, não aguentava mesmo, né, fisicamente, e ele é muito frágil fisicamente. Ele precisa ir, em algum momento da carreira, ter ali uma reposição, algum trabalho para melhorar essa sua condição física, porque ele realmente é um jogador que peca muito nesse detalhe. Então, em termos de intensidade, em alguns momentos, se ele for pensar para o jogo inteiro, o substituto do Crispim vai jogar o jogo inteiro e tal, provavelmente no finais da partida ele vai se sentir demais. O físico dele vai realmente se apresentar e vai denunciar um jogador muito limitado para esse tipo de jogo. Agora, se a gente pensar o elenco do Fortaleza, se eu pensar o esquema do Fortaleza, em termos de elenco, é um jogador que o Fortaleza precisava contratar. Em termos de esquema, é um jogador que, para desempenhar algumas funções que o Fortaleza precisava buscar no mercado. Agora, a questão aí que é importante também para pensar é o seguinte: é um jogador que não anda dando certo em lugar nenhum. Ele tem essas ações sim. Ele consegue desempenhar sim essas ações aí. Tal. Com a mesma qualidade, aí é uma outra história. O físico às vezes não deixa ele ter tanta qualidade ao desempenhar essas funções. É um jogador que até o momento nunca correspondeu tanto às expectativas depositadas sobre o futebol dele. Então o Fortaleza também está contratando tudo isso. Está contratando também todas essas expectativas. Está contratando aí um monte de cis. Se ele, por exemplo, se ele for ir para o banco de reservas para compor elenco, beleza. Se ele tiver, por exemplo, uma condição física boa para aguentar, tudo esses cis também estão sendo contratados. Eu diria para você que era um jogador que eu não indicaria, mas eu entendo, sobretudo, que a gente pensa que o Fortaleza não tinha um ala para substituir o Crispim, e esse jogador, ele entrega nesse ponto. Defensivamente, é um jogador realmente limitado, mas não é por causa disso que o Fortaleza está contratando. Essa linha de 3 do Fortaleza, ela é muito forte, ela realmente é muito segura. Ela deu conta, na maior parte do tempo, até mesmo daquele corredor abandonado, digamos assim, pelo Crispim, deu conta mesmo. O sistema defensivo funciona muito bem e também pode, nesse sentido, responder pelas limitações defensivas do novo reforço. Mas se a gente pensar, por exemplo, ele dentro do esquema, é um jogador sim que pode ser muito bem visto. Então, os dirigentes do Fortaleza olharam muito bem para aquilo que ele pode fazer realmente. E acho que olharam muito certo, né? Agora, também vão precisar ter um pouco de sorte aí para que alguns desses cis funcionem de forma positiva para o Leão, e o Leão possa ser feliz com o novo reforço, e o novo reforço também possa ter felicidade no PC, e além disso, entregar
as expectativas que os torcedores do Fortaleza esperam dele, assim como outros esperaram, e no caso não foram muito felizes. Obrigado pela gentileza de ficar comigo neste vídeo. Até o final.